Sou o pastor e psicólogo José Reinaldo e é uma alegria poder estar aqui neste ciclo de palestra A Moldura de Deus para a Família, desse projeto do Bússola Sexualidade que tem abençoado a vida de muitas pessoas e, com certeza, vai abençoar a sua também. E o tema de hoje está aí na tela, Feridas na Infância e o Reflexo na Vida Adulta. Como é interessante a gente iniciar com o verso da Palavra de Deus, eu creio que toda cura, eu creio que toda a sabedoria e toda a orientação vem dessa palavra. O Salmo de número 127, no verso 1, na parte A, quando ele diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Então, passamos a entender, quando nós falamos em feridas, não é isso, na infância, e o seu reflexo na vida adulta, quando no contexto de família. Como família, continua sendo um projeto de Deus. E quando eu olho para a sociologia e busco entender dentro da nossa sociedade, não é isso, uma definição, ele traz a seguinte afirmação, o seguinte conceito. Segundo a sociologia, a família é um conjunto de pessoas que se encontram unidos por laços de parentesco. Estes laços podem ser de dois tipos: vínculo por afinidade, como casal e consanguíneos, como a filiação entre pais e filhos. Então, a família é considerada uma instituição responsável por promover a educação dos filhos e influenciar o comportamento dos mesmos no meio social. E aí a gente encontra, então, a definição, eu quero frisar essa palavra responsável, instituição responsável por promover. Mas quando essa família ela se torna, vamos falar assim, um pouquinho disfuncional, aí então vai começar as feridas. E todo mundo veio de uma família, não é? Até mesmo aqueles que não conhecem ou não conheceram seus pais biológicos, mas foram criados por alguém. Então, neste pensamento, nessa sequência, vem aquelas perguntas, mas onde estão as feridas? Que tipo de feridas podemos estar trabalhando hoje aqui nesse texto, com o contexto social de cada um de nós? Eu gosto sempre de brincar, né, com uma frase de Descartes, quando ele diz, penso, logo existo. Então, brincando, a gente pode dizer, outro existe, logo existo, a família existe, eu existo. Quem me educou, quem me criou, quem me sustentou, de alguma forma, passou a existir, eu passei a copiar, eu passei a existir, passou a ser um modelo para mim. E quem sabe, por uma questão de vida, não é isso? Por infelicidade, existiu ali, então, algum problema que lhe causou algum dano emocional, se tornando uma ferida emocional. Então, quando pensamos nessa família disfuncional, nós passamos a entender é um tipo de família onde os membros não se comunicam, não existe apoio, estímulo mútuo, aquele incentivo, não se respeitam uns aos outros e quando se fere, se quebra o padrão de respeito dentro de um lar, tudo é possível acontecer. Não existe clima de humor, nem de brincadeiras, as coisas são sérias mesmo, cada um no seu próprio cantinho, no seu próprio interesse ou nos seus próprios vícios e enfermidades emocionais, podemos assim falar, onde o abuso do álcool, ou da droga, ou do medicamento existe em excesso, não há respeito pela privacidade. Os laços de família são muito fracos, não há interação dos membros, não aprende o que é certo e errado e não aprende a valorizar o serviço do outro. Então, aqui são alguns exemplos, né, de frases que tentam mostrar um pouquinho, ou definir um pouquinho dessa família não saudável, dessa família disfuncional, que assim podemos chamar, para não falar uma família doente, é isso que precisa, sim, da mão do Senhor, da edificação do Senhor no lar. Então, que interessante, quando eu falei, citei essas frases que está aí na tela, você pensou na sua família? Eu convido você a pensar um pouquinho. Lá na sua criação, na sua mãe, no seu pai, nos seus cuidadores, para ver o que Deus tem a falar com você nessa noite. Certo? Por quê? É bastante comum, infelizmente, que nossa saúde emocional seja prejudicada desde a infância. Muitas vezes não estamos cientes, tá? Do quê?
o que está nos bloqueando, o que nos deixa tontos, o que nos causa medo. Em muitos desses casos, a origem está naquilo que aprendemos quando éramos crianças, aquelas feridas que causaram nossas primeiras experiências com o mundo e que não conseguimos curar até o dia de hoje. Então, as feridas emocionais são experiências dolorosas da infância que moldam nossa personalidade adulta, quem somos e como enfrentamos as adversidades da vida. Então, quando eu sempre gosto de brincar, de ilustrar, não é isso, sobre as sombras na vida da gente, e eu queria compartilhar dentro dessa ilustração, onde você vê ali ó, uma pessoa de idade, né, um velhinho já de bengala, certo, vivido, mas que por trás daquela sombra das suas atitudes, das suas emoções, das suas conversas, existe ali uma criança machucada por trás de tudo aquilo ali, de tudo aquilo que ele viveu. Então, algumas feridas emocionais que sofremos quando crianças, vou repetir, persistem na idade adulta. Você pensou em alguma das suas que tem persistido até agora na sua idade adulta? Presta atenção que eu vou apenas citar algumas delas, e uma delas é o medo do abandono. Eu penso que a falta de moradia é o pior inimigo daqueles que sofreram abandono em sua infância. Imagine como deve ser doloroso para uma criança sentir o medo de ficar sozinha, sentir-se isolada, se sentir desprotegida diante de um mundo que ela não conhece. E como consequência, quando a criança em situação de rua é um adulto, ele tentará impedir o fato de sofrer novamente o abandono. Portanto, quem sofreu, ele vai ter essa tendência de abandonar seus parceiros, de abandonar seus projetos logo cedo. Isso responde única e exclusivamente ao medo que o faz reviver esse sofrimento. Então, é muito comum que essas pessoas falem ou pensem assim: eu deixo você antes de você me deixar, hein? Ninguém me apoia, não estou disposto a aturar isso. E quando a pessoa sai de casa, tem uma quebra de relacionamento, ela já vai falar: olha, se sair, nunca mais volte aqui. São essas pessoas que terão que trabalhar seu medo, sua solidão, seu medo de ser abandonada e a sua rejeição ao contato físico, aos abraços, aos beijos. Eu tive um paciente, não é isso, que ele, desde criança ele sofreu, né, isso, o abandono. Ele sentia mesmo depois de adulto, né? Porque ele descobriu que o pai dele faleceu cedo, então ele sentiu ser rejeitado por uma família toda. E o triste disso é que ele cresceu com esses probleminhas, certo? Esse sentimento de abandono, e ele teve muito tipo de transtorno e de problemas no relacionamento. Essa pessoa, com o passar dos anos, ela veio a casar-se, a trabalhar, uma pessoa muito inteligente, muito eficiente no que fazia, mas no dia que a esposa saiu de casa por uma crise que ele teve, por um surto, ele suicidou-se. Muito triste quando uma pessoa nova chega a esse ponto. E no caso deste jovem, ele chegou a esse ponto, ao suicídio. Mas onde tudo começou? Na sua infância, naquela ferida que nunca foi curada, foi a ferida do medo de ser abandonado. Então, como é interessante a gente pensar que essa ferida traz junto esse medo da rejeição, certo? E essa rejeição, essa ferida nos impede de aceitar nossos sentimentos, nossos pensamentos e também a nossa própria experiência. Então, sua aparência na infância é causada pela rejeição de pais, familiares ou colegas. A dor gerada por essa ferida impede o quê? Uma construção adequada da sua autoestima e da autoestima da pessoa que está sofrendo. Ela se torna muito baixa. E ela vai sofrendo todos os dias, porque esse sentimento, esse medo gera pensamentos ruins, de não ser desejado, de ser desqualificado para consigo mesmo. Então, essa criança, como nessa ilustração aqui, não é? Rejeitada, não se sente digna de afeto ou compreensão, e o que faz é se isolar por medo de sofrer novamente esse sentimento.
E é provável, bem provável, que o adulto que foi um filho rejeitado seja uma pessoa elusiva. E por essa razão, medos internos que geram situações de pânico devem ser trabalhados. Então, quantas vezes essa criança interior que está decidindo as emoções, tomando as decisões, certo? E se tem medo de tudo aquilo que faz e muitas vezes deixa de fazer por medo da rejeição. Então, se for o seu caso, a orientação é: cuide do seu lugar, arrisque, tome decisões por si mesmo. Com este confronto, não é isso? Quando você encara de frente esse sentimento de rejeição como uma falsa crença, porque quando nós olhamos para o Senhor, nós somos aqueles filhos amados, não é isso? Que fomos recebidos pelo Pai, somos curados pelo Pai, e quando a graça nos alcança, nós somos filhos herdeiros de Deus, amados de Deus. Então, o que acontece? Então, quando as pessoas se afastam e você vai tomar isso como algo pessoal, certo? Você vai estar sofrendo. E muitas vezes as pessoas se afastam não é porque não gostam de você, simplesmente por questões da vida, por questões de situações. Então, o que é interessante? Fazer as pazes com o seu amiguinho da infância, com você mesmo, com essa menina ou com esse menino. Se perdoar, aceitar aquilo que é e colocar diante de Deus por o passado já deve ser esquecido. O passado já foi perdoado. Esse menininho não tem que tomar as decisões hoje, no nosso dia. Esse menininho tem que ficar lá no lugar dele. Pois quem tem que tomar as decisões hoje são você, nessa sua idade, que com certeza você já não é mais uma menininha e nem mais um menininho. Uma outra ferida é esta ferida da humilhação, esse sentimento. Então, essa ferida é gerada quando sentimos que os outros nos desaprovam, nos criticam. E podemos criar esses problemas em nossos filhos, dizendo-lhes que eles são desajeitados, eles são maus, eles são pesados, bem como transmitir seus problemas diante dos outros, certo? Isso é algo que, infelizmente, é muito comum. Dias atrás, eu estava numa reunião onde uma pessoa, uma mulher que estava com uma filha adolescente, chegou perto de mim: pastor, essa é minha filha, e começou a falar um monte de coisa da frente da filha, humilhando esse sentimento que foi criado. Imagina só qual foi. Um sentimento de humilhação criado pela própria mãe. Então, apenas ouvi, certo? Chamei ela no canto, conversei um pouquinho com ela, que esse tipo de informação na frente dela gera um sentimento de humilhação. Então, este sentimento de humilhação que estamos falando, o que ele gera? Ele gera, sem dúvida, ele vai destruir a autoestima da criança e, portanto, dificulta a possibilidade de cultivar um amor próprio, um amor saudável. Então, o tipo de personalidade que é gerado, geralmente, é uma personalidade dependente. E, além disso, podemos ter aprendido a ser tiranos, a ser egoístas como um mecanismo de defesa e até mesmo humilhar os outros como um escudo protetor. Você conhece alguém assim? Não, né? Imagina. Um outro sentimento, uma outra ferida, um outro medo é da traição, ou o medo de confiar, certo? Olha aí essa palavra, pistantrofobia. É o medo de confiar nas pessoas devido a experiências negativas do passado. Então, essa ferida se abre quando as pessoas próximas à criança não cumprem suas promessas, fazendo com que se sintam traídas, enganadas. E, como resultado, gera-se uma desconfiança que pode ser transformada em inveja e outros sentimentos negativos. Por quê? Por não se sentir digna de que é prometido e do que os outros têm. Então, todos esses problemas da infância constroem personalidades controladoras e perfeccionistas. São pessoas que querem ter tudo amarradinho, sem deixar nada ao acaso.
E se você sofreu com esses sentimentos na infância, com esses problemas na infância, é provável que você sinta a necessidade de exercer algum controle sobre os outros. Isso é justificado frequentemente pela presença de um caráter forte. No entanto, digamos que ele obedeça a um mecanismo de defesa, a um escudo de proteção diante da decepção. Essas pessoas geralmente confirmam seus erros pelo modo de agir, fazendo com que seus preconceitos sejam cumpridos. E essas pessoas também têm que trabalhar com paciência, tolerância, têm que saber viver, bem como aprender a ficar sozinhas e aprender a delegar as suas próprias responsabilidades. Então, lembra, né? Essa claustrofobia é o medo de confiar. Então, quando existiu uma experiência negativa lá no passado, aqui na frente a gente vai ter todos os reflexos, certo? Desta enfermidade, desta ferida. E só o Senhor pode estar curando, pode estar trabalhando essa dor e nos fazendo essa nova pessoa. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. Coisas velhas já passaram, isso se aplica para nós hoje, né? Deus vai transformando a nossa visão, o nosso comportamento, e aprendemos a ter fé, confiar no Senhor, e também confiar nas pessoas que o Senhor coloca na vida da gente. E essa outra feridinha, esse sentimento aí de injustiça, ela entra em jogo nos lares onde os pais, os cuidadores principais são o quê? São frios, são autoritários. Então, uma demanda excessiva gera sentimentos de ineficácia, de inutilidade, tanto na infância quanto na idade adulta. Eu lembro de uma frase de Albert Einstein, quando ele sintetizou muito bem essa ideia com a sua famosa frase: somos todos gênios. Mas se você jogar um peixe por causa da sua habilidade de escalar uma árvore, diz ele, viverá toda a sua vida acreditando que é um estúpido. Certo? Então, como resultado, quem experimenta essa dor pode se tornar uma pessoa rígida, que não admite meias medidas em qualquer ordem da sua vida. Elas tendem a ser pessoas que tentam ser muito importantes, alcançar grande poder. Esse é um grande desejo. E é provável que um fanatismo tenha sido criado por ordem, né? Perfeccionismo ou mesmo caos. O ponto é que são pessoas que radicalizam suas ideias e, portanto, têm dificuldades em tomar decisões com segurança. Olha só que interessante essa ferida também, certo? Esta inteligência emocional não desenvolvida. As crianças aprendem sobre suas emoções através do quê? Através de uma interação, vamos chamar assim, didática, né? Os gestos, as palavras de uma mãe, de um cuidador, ensinam o bebê a se acalmar quando está estressado, quando está desconfortável. Mais tarde, a mãe desempenha um papel fundamental em ajudar seus filhos a quê? A expressar seus sentimentos, a nomear, dar nome aos sentimentos e administrar eles, seus medos, suas emoções negativas, tá? Mas as crianças imersas em um relacionamento de apego inseguro, elas não aprendem essas habilidades básicas que as ajudam a regular as suas emoções. Então, eles estão embrulhados, vamos chamar assim, de isolados, ambos os estilos de apego inseguro. Eles ficam no caminho de nomear emoções e ser capazes de usá-los para expressar emoções, o que é um dos fatores-chave na inteligência emocional, onde aí o coraçãozinho vai tomando a liderança, mas isso não é o cérebro que pensa, não é a razão que pesa as decisões, mas sim aquela carência, aquela ausência, certo? Do amor próprio, a ausência do pai e da mãe, da sabedoria, das definições de sentimentos, de pensamentos, e aí então a inteligência emocional não vai sendo desenvolvida. E aí entra aquela palavra, né? Olha, nós temos um inimigo. Que inimigo é esse? O nosso coração. O nosso coração é inimigo, a palavra diz que ninguém conhece ele, a gente precisa ter cuidado. Onde a nossa mente,
onde a palavra de Deus precisa dar orientação na nossa vida e não sermos pessoas emocionalmente não desenvolvidas que vivem e decidem através dos sentimentos do seu coração. Falar em sentimento, então, vem um último sentimento, uma última ferida que a gente quer compartilhar nesse pouco espaço de tempo aqui, dentro desse ciclo de palestras da mensagem, de mensagens para a família, da moldura de Deus, este sentimento de isolamento. Por que a nossa cultura teimosamente acredita que todas as mães são amorosas e que a maternidade é instintiva? Quando vejo essa figura dessa menina ali tentando se esconder dentro de uma caixinha, não é isso? É uma menina que cresce sem o amor de sua mãe, erroneamente acredita que ela é a única filha no planeta que está com essa falta, e não é. Existem muitas pessoas que até mesmo nem conheceram suas mães. Então é muito provável que ela se sinta isolada, assustada como resultado. E é provável que ela se isole por causa da profunda vergonha que sente. Então, eu gosto muito de um comentário da Andrea Brand, uma terapeuta familiar, que ela aponta que quando uma pessoa experimenta algum desses traços emocionais, é muito provável que ela aprenda a esconder parte da sua personalidade. E que pode causar sérios conflitos na sua saúde emocional e na sua saúde mental. Então, o reconhecimento é o primeiro passo em direção ao longo caminho de curar as feridas emocionais da infância, e é aí que um profissional pode ser de grande ajuda. Tudo vai ajudar com certeza, não é isso? Um pastor, o aconselhamento, mas vai ter casos que um profissional dessa área, da psicologia, vai nos pontos mais fortes, trabalhar principalmente a questão cognitiva, comportamental, com estes sentimentos todos de negatividade, de isolamento. Eu gosto muito de ilustrar e aqui dar uma dica de pesquisa, uma dica de leitura, não é isso? Onde você pode trabalhar as árvores dos vícios, certo? Onde passa a olhar para si mesmo e entender que muitas coisas vieram onde? Lá de casa. Vieram onde? Quem foram as pessoas que mais te magoaram? Eu gosto dessa frase, que não é minha, mas é da psicóloga Deusa Guiando. Ela diz que aquelas pessoas que mais nos amaram, elas mais nos bateram, elas mais nos machucaram na intenção, no desejo de nos abençoar, de nos amar, de nos proteger. Só que em muitos lares a gente passa a entender que existiu um conflito, e aí existiu a orfandade, o abuso sexual, o abuso emocional, o abuso espiritual também, o abuso físico, o abuso de autoridade. Então, tudo isso formaram o quê? O coraçãozinho, a mente. É o solo dos vícios que nós chamamos aí. E aí se construíram raízes dos vícios. Mas foram esses sentimentos que falamos agora, né? Dentro da solidão, dentro da rejeição. E aí muitos desenvolveram o quê? Devido a este medo, a esta vergonha, alguns vícios também. Vícios, sim, o esporte se torna um vício, o jogo, o trabalho, o álcool, a religião, o sexo, as drogas, a codependência, porque são perdas, são sentimentos de culpa, são sentimentos de ira. E dentro dessas raízes existe, então, o sentido de hereditariedade. Quando a gente passa a entender que muitas das nossas dores foram causadas por aquele que nos amava e foram causadas lá dentro de casa. Mas hoje já não é dia de colocarmos culpa no papai, na mamãe, nos cuidadores, não. Hoje é dia de entendermos o que nós vamos fazer com o que fizeram com a gente. É dia de entender que essas pessoas precisam ser perdoadas, você precisa se perdoar e a entender e a confiar no Senhor Jesus que faz nova todas as coisas, certo? Então, fica com essa frase para a gente concluir aqui. Por mais que se conquiste coisas na vida, para que sejamos plenamente felizes, precisamos do mais precioso bem que podemos ter, família. Sabe, você não teve a melhor e a mais perfeita porque não existe família? Mas Deus pode usar todos os teus fracassos, todas as tuas dores, todas as tuas experiências
começar algo novo, começar em você, um projeto que um dia ele começou. Quem sabe vai contar com todas essas dores que você pôde desenvolver na vida, com esses sentimentos que lhe acompanham até hoje. Que eu vou falar, e você não vai esquecer, porque você não vai fazer nenhuma cirurgia, não vai bater a cabeça, não vai ter nenhuma enfermidade como Alzheimer ou amnésia, seja como for, não. Você vai viver com eles. Nós vamos fazer como o apóstolo Paulo nos diz, né? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Eu avanço para aquilo que está diante de mim, está diante de você, está diante de nós. A construção de uma nova família, a construção de uma nova vida, começar no teu interior, a começar naquilo que Deus tem a fazer com você. Que Deus te abençoe, certo? Com aquela paz que só Ele dá, que através de oração, através de um acompanhamento, através de aconselhamento, através de pessoas, você possa crescer e o Senhor possa usar das tuas feridas como pedras, mas também como escada, onde você vai pisar e vai crescer. E quando olhar para ela, você não vai sentir mais dor, porque Deus, através do seu Espírito Santo, tem esse poder de transformar nossas dores em bênçãos na vida da gente. Que Deus te abençoe.